Você está prestes a descobrir algo que os livros de história não querem que você saiba. Uma verdade oculta por milênios. Durante séculos, historiadores oficiais nos contaram uma versão limpa e sanitizada. Mas essa narrativa sobre as pirâmides é completamente falsa. Mas e se eu te disser que existem evidências arqueológicas devastadoras? Elas comprovam que milhares sofreram de formas inimagináveis. Suas histórias foram apagadas da narrativa oficial. Que ossos queimados revelam uma verdade chocante sobre tudo. Marcas de violência e restos mortais nos túneis subterrâneos. Eles revelam o preço real dessas maravilhas do mundo antigo. Neste vídeo, vou te mostrar segredos que ficaram enterrados por 4.500 anos. Prepare-se para o que você vai ver. Vou revelar a vida real dos construtores das pirâmides, não a versão romântica que você aprendeu na escola, mas a verdade crua, brutal e absolutamente fascinante. É hora de confrontar a história verdadeira. Se você se importa com história autêntica e descobertas que desafiam o que você sabe, continue assistindo até o final deste vídeo. As respostas que você encontrará aqui vão mudar completamente sua perspectiva. Prepare-se para uma nova visão sobre o Egito Antigo. Vamos começar destruindo um mito, perpetuado por Hollywood e historiadores preguiçosos. Chegou a hora de desvendar a verdade. A narrativa popular diz que as pirâmides foram construídas por escravos hebreus. Isso está completamente errado. Diz que eram estruturas matemáticas perfeitas de civilizações super avançadas, extremamente errado também. E diz que esse processo foi um projeto maravilhoso de engenharia, que uniu o povo egípcio em harmonia, completamente falso. A verdade é que as pirâmides foram construídas através de um sistema brutal de coação, um sistema de sacrifício humano estruturado. E mais assustador ainda, pela morte deliberada de milhares. Pessoas que foram descartadas como se não valessem nada. Sim, você ouviu certo, sacrifício humano. Homens, mulheres e até jovens foram enviados para morrer, em condições tão brutais que seus corpos sequer recebiam um enterro digno. A dignidade foi negada a eles. Sepulturas simples e anônimas foram encontradas ao lado das pirâmides. Elas contavam uma história silenciosa e dolorosa. Restos humanos com fraturas nunca tratadas, sinais de desnutrição extrema. Isso é apenas o começo da dor revelada. Havia ossos com entalhes, costelas quebradas e vértebras destruídas. Marcas claras de violência sistemática. Muitos desses corpos foram jogados em fossas coletivas, como lixo. Sem nome, sem história, sem dignidade. Agora, quem realmente construiu as pirâmides? Não eram escravos tradicionais, como muitos pensam. Eram homens livres presos em um sistema de escravidão por dívida. Convocação forçada e intimidação brutal eram a regra. Durante a inundação do Nilo, quando não havia trabalho agrícola, o faraó decretava a obrigação nacional sem escolha. Homens entre 18 e 50 anos eram arrancados de suas casas à força. Eram enviados para as obras, sem poder recusar. Esses trabalhadores enfrentavam turnos de 3 meses de trabalho pesado, voltavam para casa por apenas um mês e retornavam novamente. Aos 35 anos, muitos já possuíam corpos destruídos como os de idosos. Uma vida exaurida em tão pouco tempo. Artrite grave, desgaste extremo da coluna e fraturas mal curadas eram a rotina. O corpo era forçado ao limite. Quando alguém se machucava gravemente, era simplesmente descartado. A vida não tinha valor diante da obra. Recebia pouca comida e era deixado à própria sorte até morrer. Uma morte lenta e dolorosa os aguardava. Uma morte lenta e dolorosa os aguardava. Escavações encontraram restos de refeições com pão, cebola e ossos quebrados. Eles extraíam medula óssea, um sinal claro de fome extrema.
Alguns esqueletos mostram que pessoas foram empilhadas em posições irregulares. Isso sugere que não houve enterro adequado, apenas descarte. Em alguns casos, ossos apresentavam cortes feitos após a morte, evidências chocantes de violência póstuma. Você quer entender como milhares de homens eram mantidos trabalhando até a morte? A resposta é simples: através do medo. Supervisores, escolhidos entre os próprios trabalhadores, recebiam privilégios mínimos. Em troca, eles puniam os demais sem piedade. Se a produção diária não fosse atingida, os castigos começavam. Textos antigos relatam a eliminação deliberada de trabalhadores. Essa era uma forma brutal de manter o controle pelo terror, uma lição de obediência escrita com sangue. Havia até um número esperado de mortes, um verdadeiro sacrifício planejado. As pirâmides exigiam seu preço em vidas. À medida que a pirâmide crescia, os riscos aumentavam exponencialmente. Quedas de grandes alturas eram comuns. Blocos de pedra esmagavam pessoas, desidratação e insolação eram mortais. Doenças infecciosas se espalhavam rapidamente. E quando muitos sobreviviam, os menos produtivos eram executados sem piedade. Isso reduzia a quantidade de bocas a serem alimentadas. Há também relatos de uma prática final e terrível. Quando uma pirâmide era concluída, segredos surgiam. Trabalhadores que conheciam os segredos estruturais da construção eram selados vivos. Eles eram enterrados dentro de câmaras internas. Isso era feito junto com o faraó, para garantir que nenhum segredo fosse revelado. A morte como silêncio eterno. Agora, vamos às evidências concretas que comprovam tudo isso. Mais de 600 esqueletos foram catalogados em escavações. Próximas às pirâmides, análises revelaram má nutrição severa, dentição comprometida e ossos frágeis eram a norma. Músculos sobrecarregados apenas em partes específicas do corpo foram encontrados. São sinais claros de trabalho repetitivo extremo. Fossas coletivas com até 50 corpos empilhados foram descobertas. Isso aconteceu próximo a outras pirâmides. Sem mumificação, sem respeito, apenas corpos descartados. Uma afronta à dignidade humana mais básica. Dentro das próprias pirâmides, foram encontrados escritos deixados pelos trabalhadores nos blocos de pedra, nomes e desabafos silenciosos. Registros de mortes diárias e lamentos por filhos mortos. A voz dos esquecidos ecoava nas pedras. Papiros administrativos documentam quedas fatais e execuções por insubordinação. Registros de mortes por doença também foram encontrados. E até nomes de trabalhadores desativados, ou seja, eliminados. A burocracia do terror em sua forma mais cruel. Estudos genéticos modernos confirmam dietas pobres em proteína, cálcio e micronutrientes. Seus sistemas imunológicos estavam comprometidos. Esses homens não eram tratados como construtores de uma grande obra. Eram apenas peças descartáveis na engrenagem da construção. Pesquisas em ossos mostram que cerca de 30% das fraturas vieram de impacto direto. Não foram acidentes, mas agressões. Chicotes deixavam marcas, pancadas quebravam ossos, cortes deixavam entalhes. Eles não apenas morriam, eram brutalizados. Então, por que a história oficial ignora tudo isso? Por puro interesse político, econômico e turístico. É mais conveniente vender ao mundo uma história limpa e gloriosa do Egito Antigo. A verdade é inconveniente. Admitir que as pirâmides são monumentos erguidos sobre genocídio e exploração é um preço alto. Isso quebraria a imagem idílica. Exigiria reescrever livros, rever museus e transformar maravilhas do mundo. Elas virariam memoriais de sofrimento humano. E o mais perturbador é que isso não foi exclusivo do Egito. Grandes monumentos ao redor do mundo também foram erguidos com sangue, sobre o sacrifício de trabalhadores explorados.
A diferença é que no Egito, os ossos ainda falam alto. Da próxima vez que você olhar para uma imagem das pirâmides, lembre-se disso. Lembre-se dos nomes gravados às escondidas nos blocos. Lembre-se das fossas e dos ossos esquecidos. A história que você aprendeu foi escrita pelos vencedores. A verdade precisa ser escavada, revelada ao mundo. Ela está lá, esperando para ser ouvida por todos. A história não é um museu, é uma cena de crime, e os artefatos são as evidências irrefutáveis. Se este vídeo te impactou, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Comente o que mais te chocou nesta narrativa. A verdade precisa circular por toda parte. Porque os mortos merecem ser lembrados e ter suas vozes ouvidas. Eles clamam por justiça e reconhecimento. Obrigado por assistir até aqui. Continue questionando e pesquisando sempre a fundo. Continue desafiando a narrativa oficial. A verdade está lá fora, esperando por você para ser encontrada.